No ano de 2019, eu descobri a pior dor do mundo. Eu fui acometida por uma doença na qual a medicina dizia que não existia cura, mas para Deus não há nada impossível. A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Tamires e hoje eu vim testemunhar um dos grandes milagres na qual o Senhor operou na minha vida. No ano de 2019, após o aniversário da minha irmã, nós comemoramos na minha casa. Nós estávamos reunidos, foi uma noite muito agradável, uma noite muito bacana, uma noite muito feliz, de alegria. E quando os meus familiares foram embora, coloquei a minha filha para dormir e deitei para dormir. E no momento que eu fechei o meu olho para dormir, eu senti a pior dor do mundo, a dor da neuralgia do trigêmeo. A neuralgia do trigêmeo é uma doença considerada incurável pela medicina. É uma doença conhecida como a dor do suicídio. Eu já passei por muitas dores, a dor do parto, já tive uma crise renal, mas nada se compara com a dor da neuralgia do trigêmeo. Naquela noite, eu convulsionei. Eu recebi uma descarga elétrica na parte esquerda do meu cérebro, no meu rosto, e a dor era tão intensa que ela começava na minha cabeça e ela ia se irradiando pela minha boca e pelo meu olho, a ponto do meu olho, o meu lado esquerdo do rosto paralisar, o meu olho paralisar. Então, imediatamente eu fui para o pronto-socorro. Quando eu cheguei lá, a médica me olhou e disse: "Você teve uma crise de neuralgia do trigêmeo." Eu não sabia o que era neuralgia do trigêmeo. E ela, com muita paciência, me explicou e disse: "A partir de agora você vai precisar de um acompanhamento. Eu vou te encaminhar para um neurologista." Eu comecei a ter várias crises. E cada hora que as crises vinham, elas vinham mais intensas e mais constantes. Eu me lembro que eu chorava muito. E eu não sabia o que estava desencadeando, o que aumentava as dores e o que poderia ser feito para aquelas crises pararem. Quando eu cheguei no consultório do médico, ele me disse que, infelizmente, a neuralgia do trigêmeo não tem cura. É uma doença que os pacientes que são acometidos têm que aprender a lidar com a dor, aprender a lidar com o diagnóstico. Então ele me passou uma dose alta, um remédio, né, para tentar evitar as crises, ou para que eu tivesse crises mais espaçadas ou menos intensas. A partir dali, a minha vida já não foi mais a mesma. Eu perdi completamente a razão de viver. Tudo que eu fazia me dava crises de neuralgia do trigêmeo. Eu não podia mais andar de carro se o ar-condicionado estivesse ligado ou o vidro aberto. Eu não podia mais abrir a geladeira e receber a temperatura mais baixa no meu rosto. Eu não podia mais tomar um vento no rosto, até mesmo escovar os dentes. Ficou impossível escovar os dentes. Eu passei a viver deitada em cima da cama, num dia que eu tive 27 crises de neuralgia do trigêmeo, e eu fui internada. Os médicos aumentaram as doses do remédio, as crises eram tão intensas que mesmo internada, com morfina, eu ainda sentia muita dor. Eu conhecia Deus só de ouvir falar. Eu era aquela pessoa que deixava o Salmo 91 aberto e achava que tinha um relacionamento com Deus. Mas a neuralgia do trigêmeo foi uma forma que Deus me encontrou para me chamar para um relacionamento mais profundo com Ele. Eu sentia tanta dor que eu não conseguia mais comer. Eu fiquei muito fraca. Eu fiz exames e mais exames e o médico me disse: "Tamires, você vai para sua casa, porque o que nós podíamos fazer por você aqui no hospital nós fizemos. Mas nós percebemos que com o passar do tempo, a medicação não está mais fazendo efeito, então vai ser necessário você operar." Eu saí do hospital fazendo uso de muitos remédios. Eu não tinha mais vida. Eu não sabia mais o que era levar minha filha na escola ou desfrutar de momentos de alegria, de felicidade. E o médico já me encaminhou para o neurocirurgião para agendar a minha cirurgia. Só que a cirurgia da neuralgia do trigêmeo é uma cirurgia muito delicada. Os médicos, porque eu passei em vários, os médicos me falaram sobre os riscos. E além do mais, da possibilidade
das cirurgias não terem resultado algum. Depois de um ano, mais ou menos, lidando com a neuralgia do trigêmeo, vivendo deitada em cima de uma cama, tendo poucos momentos de lazer e usando muitos medicamentos. Eu praticamente virei um zumbi. Esses medicamentos me faziam muito mal. Eles mexiam com todo o meu sistema neurológico, todo o meu sistema nervoso. Eu tinha espasmos, movimentos involuntários, com início de depressão, até que um dia eu recebi um convite para ir numa igreja. E como a mulher do fluxo de sangue já havia gastado todos os recursos dela, eu também já estava no fim dos meus recursos financeiros, psicológicos, emocionais, espirituais. E eu aceitei o convite e eu fui nesse culto. E quando eu cheguei nesse culto, eu senti muita presença de Deus, de uma maneira que eu nunca havia sentido antes. E eu comecei a todas as terças-feiras querer ir para aquele culto. E eu comecei a ter felicidade novamente em viver a minha vida, mesmo com aquelas dores, com aquelas crises terríveis. Em janeiro, o médico me disse que ele iria marcar minha cirurgia para abril, então eu deveria iniciar os exames pré-operatórios. Só que a minha mãe falava, você não vai operar. Eu não aceito que você opere. Eu creio que Deus vai te curar. Em um dos muitos cultos na qual eu ia, e comecei a adorar o Senhor. Eu estava ali sentada. Quando do altar foi liberada uma palavra profética. Que aqueles que tivessem com a doença naquele dia e quisessem ser curados, o Senhor passaria com cura naquele dia. E eu, com a mulher do fluxo de sangue, dei o passe. E eu toquei no altar. Exatamente naquele momento em que eu toquei no altar, naquele ato profético, eu comecei a sentir o meu corpo pegando fogo, dos pés até a minha cabeça. O meu corpo queimava de dentro para fora. Eu suava e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu chorei muito. Foi um mover muito sobrenatural. Quando eu cheguei em casa, eu fui pegar os meus remédios para tomar. E foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus falando comigo. No momento que eu abri o armário, que eu peguei os remédios para tomar, para eu conseguir dormir, eu ouvi a voz do Espírito Santo a primeira vez e ele me disse, não toma, hoje você foi curada. Eu não sei explicar, era uma voz doce ao mesmo tempo, como um trovão. E ela ecoava dentro de mim com muita força. E eu falei, eu acredito, Senhor, eu fui curada. Naquele exato momento, eu escrevi um texto, num ato de fé, dizendo que eu havia sido curada da neuralgia do trigêmeo. Postei no meu Instagram e as pessoas ficaram sem entender nada. E eu estava declarando no meu Instagram para que todos os olhos vissem, todos os ouvidos ouvissem, que Deus havia me curado. E que aqueles remédios naquele dia iriam para o lixo. Para muitas pessoas foi loucura, mas para mim, eu fui alcançada pela graça de Deus. E a partir daquele dia, eu nunca mais tive uma crise de neuralgia do trigêmeo. Eu fui curada por completo. Os médicos que iriam me operar, os 2 médicos, eles ficaram sem entender. O Espírito Santo de Deus me disse, filha, testemunha, porque eu sou Deus que fiz na sua vida e eu posso fazer na vida de todos aqueles que creem. Então esse testemunho da cura, da neuralgia do trigêmeo, quando eu estava prestes a operar, entrar no centro cirúrgico e ter o meu crânio aberto, iam raspar a minha cabeça, eu corri o risco de ficar com a parte esquerda do rosto paralisada, eram riscos inimagináveis. Quando o Senhor me disse, Tamires, testemunha, eu entendi que esse testemunho vai alcançar vidas. Talvez você, assim como eu, recebeu um diagnóstico que para os médicos é o ponto final. Eu quero te dizer que para Deus é só uma vírgula. Como a mulher do fluxo de sangue tocou, como eu toquei, a cura está disponível para você. E eu quero declarar que toda enfermidade sobre a tua vida seja repreendida na autoridade do nome de Jesus Cristo. Se você precisa de algo que é impossível, entregue ao Senhor. Entregue aos pés daquele que pode fazer, daquele que vai fazer na tua vida, basta você crer. Se você chegou aqui neste vídeo e você está passando por um momento difícil, uma enfermidade, um diagnóstico onde os médicos, assim como falaram para mim, falaram para você também, não tem jeito.
eu quero orar pela sua vida neste dia. Que o mesmo Deus que me curou vai te curar também. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Deus, na autoridade do nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero orar pela vida dessa pessoa que chegou até aqui esse vídeo, Senhor. Oh, meu Deus, que chegou aqui sem perspectiva, onde recebeu um diagnóstico, Senhor, da medicina, onde disse que não tem mais jeito, como eu também, Senhor, recebi esse diagnóstico. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus Cristo, cura essa pessoa agora. Senhor, vai visitando a saúde dela, vai visitando, Senhor, a mente, o coração, o corpo físico, Senhor, e vai restabelecendo a saúde na vida dessa pessoa. Que tudo aquilo, Senhor, que se levantou para trazer enfermidade, para trazer dor, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, venha repreender, ó Pai. Que essa vida possa ser restaurada, Pai. Que essa vida possa ter um novo tempo, um novo começo, Senhor, que haja alegria sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Que da mesma maneira na qual eu estou aqui testemunhando, dizendo que o Senhor faz, essa pessoa seja levantada, Senhor, para testemunhar que o Senhor faz e que para ti não há nada impossível. Deus, cura agora, em nome de Jesus Cristo, essa vida que está aqui, Senhor, ouvindo a tua palavra, Pai. Nós cremos e profetizamos, Senhor, que o Senhor é o Jeová Rafá, aquele que cura, que faz o impossível acontecer. Deus, eu declaro a tua paz, o teu amor, Senhor, e um novo tempo sobre esta vida, no nome de Jesus. Amém. Se você ficou até aqui, curte, comenta, compartilha com alguém que precisa ouvir, receber esse testemunho de cura, e que o Senhor te abençoe.